Os pelourinhos tornaram-se uma espécie de símbolo do passado sombrio escravocrata do Brasil. Atualmente, os que ainda resistiram à ação do tempo são lembrados apenas como monumentos históricos vistos com um certo ar de repulsa por representarem atos tão reprováveis em matéria de direitos humanos. Mas nem sempre foi assim. Houve tempos em que a população ostentava e tinha orgulho do seu pelourinho, pois o mesmo era considerado o símbolo da liberdade municipal, haja visto que, em muitos casos, era o pelourinho a primeira edificação autorizada pelo poder público para a formação da vila. Historiadores apontam que a origem do pelourinho vem da coluna moenha romana, uma espécie de poste ereto em praça pública no qual os sentenciados eram expostos ao escárnio do povo. No Brasil, antes era popularmente conhecido como picota, sendo que o termo pelourinho só veio aparecer no século XVII. Tratava-se de uma coluna de pedra colocada em local central e público de uma cidade ou vila. A ideia era que o local fosse usado para punir e expor os criminosos. Porém, com a expansão da prática da escravidão, o equipamento transformou-se no principal meio de tortura contra os negros que ousassem transgredir as nefastas regras que lhes eram impostas. Como dissemos anteriormente, apenas no século XVII a picota passou a se chamar pelourinho, que significa o local público onde se cumpriam os atos aos quais devia ser dado conhecimento geral. Era uma espécie de diário oficial verbal decorrente do direito romano. Ali eram abertos os pelouros, uma espécie de bola de cera que continham os votos dos legisladores. Com o passar do tempo, a palavra pelourinho foi se depreciando em razão da interpretação errônea do seu significado histórico, passando a ser considerado apenas como um instrumento de punição e tortura escravagista. Os pelourinhos também eram tidos como uma espécie de extensão da aplicação da pena de morte. Os condenados à forca, antes da aplicação da pena capital, eram expostos por horas ou até dias acorrentados ao pelourinho, para que toda a população tivesse pleno conhecimento de que ali havia rígida punição a quem se atrevesse a contrariar as leis e vontades dos poderosos, e assim, através da cultura do medo, iam se perpetuando no poder. Haviam práticas ainda mais sinistras envolvendo os pelourinhos. Existem relatos em que a pena capital era aplicada ali mesmo. Após acorrentarem o condenado, os carrascos colocavam toras de madeira ao seu redor e as acendiam, enquanto a população assistia, aterrorizada, àquela dolorosa e lenta morte. Alguns pelourinhos possuíam lanças afiadas instaladas na sua extremidade superior. Essas peças eram usadas para expor os crânios dos transgressores após sua morte, muitas vezes através da forca. Além do pelourinho público municipal erguido nas vilas e cidades, outras autoridades e grandes latifundiários e donos de escravos também tinham permissão para erguer em suas propriedades o seu próprio pelourinho. Como esses locais privados tinham acesso restrito, eram justamente ali em que ocorriam as mais cruéis punições contra os escravos. O pelourinho mais conhecido do Brasil é o de Salvador, no estado da Bahia. De tão famoso, deu nome ao bairro em que ficava localizado no centro histórico da capital baiana. Historiadores relatam que o equipamento soteropolitano era composto por uma coluna de pedras cantaria com argolas de bronze instalado nas proximidades da casa do ilustre escritor Jorge Amado. Era comum haver feiras naquela região e os miseráveis que se aventuravam tentando realizar furtos, quando capturados, eram ali mesmo punidos junto com os escravos fujões e transgressores. Apesar do pelourinho de Salvador ter se tornado o mais famoso do país, tal equipamento já não existe mais. Alguns historiadores até tentaram solicitar a instalação de uma réplica no local, porém a proposta fora rejeitada com a justificativa de que expor tais réplicas em lugar público traria de volta a realidade triste da escravidão no Brasil. Apesar da capital baiana ter destruído e não permitir réplicas do pelourinho,
há outras cidades no país que exibem tal instrumento como uma forma de retratar a sociedade atual, como de fato a história ocorreu, e que devemos usar os exemplos errôneos do passado para não mais cometê-los no presente e futuro. É o caso da cidade de Sobral, no Ceará. O Pelourinho sobralense foi erguido no ano de 1773, a mando do ouvidor-geral e corregedor João da Costa Carneiro e Sá. Sua base media 6 metros quadrados e no meio erguia-se uma coluna de alvenaria onde foram instaladas as argolas. O equipamento ficava localizado nas proximidades da Praça da Matriz, próximo ao prédio da Câmara Municipal e perto de um grande tamarineiro. O Pelourinho de Sobral original foi demolido, porém uma réplica foi erguida e resiste ao tempo, resgatando constantemente a memória do passado nefasto da escravidão que, enfim, foi superado, mas que não deve jamais ser esquecido, reduzindo o risco de que possa vir a se repetir.